Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 406 da biografia Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 406 e esse capítulo narra os trabalhos, de Madre Teresa para a fundação dos mosteiros de Valladolid e de Duruelo, esse de Frades, e o de Valladolid, que foi aquele cuja terra foi doada por Dom Bernardino e que ela estava interessada em celebrar a primeira missa lá, porque ela teve uma revelação de que depois de celebrar dessa primeira missa, Dom Bernardino então sairia do purgatório e iria para o céu. E aqui nós vamos ver narrada uma revelação que ela teve a respeito de Filipe II. A madre continuou a sua jornada até Toledo, passando por Madrid, onde possivelmente fez uma pequena paragem. Deve ter sido nessa altura que, segundo a tradição carmelita, recebeu, enquanto orava, uma revelação referente a Filipe II. Era aquele, por certo, o mais desafortunado ano da vida do incompreendido monarca. Atacava-o o mal da gota, o que o iria atormentar até a morte. Em julho, Dom Carlos, seu filho único e herdeiro, morria na prisão. Em outubro, sua terceira mulher, a rainha Isabel de Valois, era sepultada no convento das franciscanas descalças de Madrid. Nesse mesmo outono, 1568, Filipe viu-se forçado a pedir emprestados em Gênova, com alto juro, centenas de milhares de ducados e enviava-os por barco ao duque de Alba para pagar as tropas dos Países Baixos. Aqui, Gênova era uma das cidades na Itália. A Itália, nessa época, era um centro financeiro, A Itália e também a Alemanha, porque tinha dois sistemas bancários mais desenvolvidos do mundo, E esse sistema bancário funcionava com juros muito altos, Tanto um quanto o outro, E então era onde os monarcas pediam emprestado dinheiro, que era normalmente emprestado por esses grandes sistemas bancários controlados não só por judeus, mas também por católicos. Na Alemanha era um sistema bancário controlado por católicos. Um dos banqueiros internacionais traiu o segredo de Estado em favor do governo da Inglaterra, o qual, não obstante a amizade que dizia manter pela Espanha, se apoderou do ouro e nunca mais o devolveu. Nós já tínhamos lido isso no nosso último encontro, dessa pirataria inglesa, o governo inglês ele foi todo montado, no sistema de roubo, e depois passou isso para o seu filho dileto, que são os Estados Unidos. A partir daí, o Duque de Alba, depois de tantas e tão brilhantes vitórias, viu-se colocado na perigosa situação de ter que agravar os impostos que tantas esperavam já o povo dos Países Baixos, o que aumentou consideravelmente as dificuldades da coroa de Espanha. Novamente, a Espanha controlava os Países Baixos ali, Bélgica, Holanda, enfim. Eram todas possessão
possessão espanhola e não tinha divisão, né, Bélgica e Holanda. Era uma terra só, né? Pelo Natal, a população mourisca de Granada massacrou indiscriminadamente padres e leigos católicos, homens, mulheres e crianças. E quando, na primavera, o rei Filipe enviou seu irmão Dom Juan de Áustria para sufocar a rebelião, surgiram de Constantinopla os primeiros rumores, através dos espiões venezianos, da gigantesca ofensiva que o grão turco, influenciado pelos inimigos da Espanha, na Holanda e em toda parte, se preparava para lançar contra a cristandade. Filipe, abandonado de mal com o Papa e com sua própria consciência, porque até aí seguira a política oportunista de seu pai, influenciado por alguns políticos como Cobos, Rui Gomes e Cardeal Espinosa, encontrava-se sozinho à mercê de um mundo de inimigos. Assim, jamais homem algum esteve tão necessitado da graça de Deus como ele, quando se acolheu a um convento para meditar na paixão do Senhor na Semana Santa do ano de 1569. Mais um parênteses aqui, o William Thomas Walsh escreveu um livro só sobre a biografia de Filipe II, né? Tá? Então ele está falando aqui de uma posição em que ele conhece a situação geral desse, como ele fala aqui, incompreendido monarca, né? Veja aqui também uma outra observação, que depois a gente pode desenvolver na discussão, como que os inimigos da igreja, né, se uniam. Quem eram os inimigos da igreja nessa época? Os protestantes, né? Como dizia Madre Teresa, os luteranos, né? Como eles, tinham a relação com os turcos, né? O Islã, né? Para destruir a igreja, né? Aquele foi, espiritualmente, um momento decisivo da sua vida. E não há dúvida de que, não obstante os seus erros, Filipe se mostrou daí em diante mais e mais sinceramente católico em todos os seus atos, até morrer santamente nos últimos anos do século. Essa tremenda mudança que nele se operou, com todo o cortejo de repercussões na história da Europa e do mundo, é relacionada pela tradição carmelita com certa viagem da Madre de Duruelo a Toledo. Então, veja, a Madre Teresa está aqui preocupada com a fundação dos seus mosteiros, né? Imagina, uma grande mística, né? E preocupada lá com as coisas do dia a dia, né, dela, lá da fundação, etc. Com a preocupação com as suas filhas espirituais, com seus filhos espirituais, né? O São João da Cruz, e o Frei Antônio, o Frei Juan e o Frei Antônio, né? E veja como é que Deus faz as coisas, né? Como é que ela teve uma participação num momento decisivo da história do mundo, né? Da história do mundo. Então, de Duruelo a Toledo, né? Cristo havia lhe dito, numa visão, que o rei Filipe estava em grande risco de condenação eterna. Filha, dissera-lhe o Senhor, quero que ele seja salvo. Mandou-a, pois, entregar uma nota de advertência à princesa Juana, né, irmã de Filipe, em Madrid. Ela estava indo para Madrid. Teresa obedeceu, evidentemente. O inverno devia andar pelo fim, quando ela jornadeou penosamente até a capital, num dia de março de 1569, e se encaminhou para o convento franciscano. Encontrou a princesa, entregou-lhe a nota e retirou-se. E veja, qualquer que fosse a repercussão dessa nota para a história do mundo, o que importava para Madre Teresa não era a história do mundo. Tá certo? O que importava para Nosso Senhor também não era a história do mundo. Embora ele estivesse sabendo as repercussões, porque ele sabe tudo, né? Mas era a salvação da alma de um homem. De um monarca, obviamente, mas de um homem. Salvação da alma de Filipe.
Então ela foi a Madrid, entregou a nota. Da missiva resta apenas um pequeno fragmento dessa nota, né? Abre aspas, lembrai-vos, Senhor, de que Saul era ungido e, contudo, foi rejeitado. Fecha aspas. Filipe ficou assombrado com esta e as demais frases da carta. Onde está essa mulher? Perguntou. Quero falar com ela. Já, porém, Teresa seguia o caminho de Toledo. Seja ou não verídica esta tradição do aviso, o certo é que a madre se referia muitas vezes a Filipe como meu filho El Rei. Essa é a expressão da Madre Teresa, né? E suplicava às irmãs que orassem por ele. Duvidar de que ela o tenha auxiliado nos seus trabalhos e conflitos é duvidar da própria eficácia da oração. Então, mesmo que essa história não seja verídica, não é? Obviamente as orações de Santa Teresa e suas filhas, né, tiveram uma influência nesse evento histórico, né? De qualquer forma, Filipe II era apenas um monarca terreno. Teresa, porém, estava empenhada numa missão muito mais importante para o Rei dos Céus, que desejava uma nova morada em Toledo. Aí chegou a santa a 24 de março de 1569, dirigindo-se ao palácio dos Lacerda, daquela amiga dela, né? Abre aspas, cheguei bem aqui na véspera de Nossa Senhora, dia 15, né? Como é que é? Dia 25 de março, né? Escreveu ela a Dona Maria de Mendonça. E a minha senhora, Dona Luísa, ficou extremamente satisfeita. Os meus fundadores daqui são homens muito inteligentes. Já estamos a trabalhar para conseguir a licença. Gostaria de andar depressa e, se nola entregarem dentro de pouco tempo, tudo estará bem. Fecha aspas. Mas tudo correu mal. Teresa não deveria ter esperado escapar à misteriosa oposição habitual que constitui a cruz e a glória de toda a verdadeira atividade cristã. Um dia, quando uma das irmãs lhe perguntou o que deveria fazer para se tornar santa, ela respondeu, abre aspas, filha, brevemente vamos fazer uma fundação, então aprenderás o segredo, fecha aspas. Talvez nesse momento ela própria se tivesse esquecido dessa verdade e esperasse uma pronta realização dos seus dois desejos, licença para a fundação e uma casa adequada. Nenhum deles, contudo, se podia conseguir. Alonso Ramírez e seu sobrinho, Diego Ortiz, haviam fracassado na tentativa de obter a licença da autoridade diocesana. Ortiz, verificava-se agora, era um jovem afetado e algo impertinente, sempre sugerindo ao tio toda a qualidade de cláusulas e condições que faziam o tormento da pobre madre. Nem tampouco havia casa alguma disponível. Parece inacreditável que Dona Luísa e os seus influentes e nobres amigos não conseguissem encontrar em qualquer parte da grande cidade de Toledo uma residência que satisfizesse as humildes exigências das carmelitas. Contudo, assim era. Passaram-se 2 meses. O tempo estava agora desagradavelmente quente. O magro pecúlio das monjas tinha se reduzido a 3 ou 4 ducados e nada estava resolvido. Teresa decidiu então pôr-se em campo e caçar, entre aspas a expressão, a licença por suas próprias mãos. Não valia a pena pensar no arcebispo de Toledo, Bartolomeu Carranza de Miranda, que tinha sido preso pela Inquisição e estava, a esse tempo, em Roma, aguardando julgamento, sob a acusação de as suas prédicas conterem proposições heréticas de sabor luterano. Esse caso do arcebispo de Toledo
arcebispo de Toledo, não sei se você sabe, ele era o primaz, né, do reino de Castelo. Então Toledo era uma cidade importante, uma cidade do primaz, né? E esse caso é muito interessante, é contado pelo próprio William Thomas Walsh no livro dele, Os Protagonistas da Inquisição, né? Ele foi preso mesmo, ele foi condenado pela Inquisição. Então, por causa dessas heresias, né? Entretanto, como não podia ser nomeado nenhum outro ordinário, o governo da diocese estava a cargo de um conselho presidido pelo licenciado Dom Gomes Telo Giron, homem altamente respeitado pelo seu muito saber e dignidade, descendente de uma ilustre e antiga família. Até esse momento, dissera já que não a Dona Luísa, a um dos cônegos da catedral e a muitas outras personalidades. Uma ou duas vezes estivera a ponto de ceder, mas reconsiderara sob a influência dos membros do conselho. Então, o arcebispo estava preso, não é? E quem estava tocando os negócios da diocese, em todas as suas áreas, era esse conselho, não é? Tá certo? Imagina, o primaz do reino de Castela estava preso pela Inquisição, né? Tá certo? E esse conselho estava decidindo as coisas, né? Teresa, contudo, acalentava a esperança de que deveria haver um meio de tratar com ele e resolveu arriscar-se a falar-lhe do assunto diretamente. Dirigindo-se a uma igreja nas proximidades da casa do licenciado, acompanhada pela irmã Isabel de São Domingos, mandou-lhe recado de que se encontrava ali e se ele teria bondade de vir falar-lhe. O grande homem acedeu. Ele era, diz, abre aspas, um cavaleiro muito grave, muito sério, né? Fecha aspas. E este era o maior elogio que se podia fazer de um homem da Espanha quientista. Muito grave. Um cavaleiro muito grave. E sem dúvida mostrou-se um modelo de cortesia para com a idosa mulher que, vestida de rude saial, se inclinava modestamente na sua presença. Mas a sua resolução estava tomada e limitou-se a repetir o que já havia dito aos outros. A madre replicou-lhe, abre aspas, que era duro ver mulheres desejosas de viver em sumo rigor, perfeição e clausura, estorvadas em obras de tanto serviço de Nosso Senhor por pessoas que, longe de viver na mesma austeridade, gozavam de todos os regalos. Fecha aspas. Ribeira expande-se na descrição dessa passagem. O Porventura relata o que a madre lhe contou. Padre Ribeira é o primeiro biógrafo de Santa Teresa, né? Ele a conheceu, né? Enfim, era contemporâneo, né? Então vamos ver o que o Padre Ribeira fala aqui na sua obra da biografia de Santa Teresa. Há mais de 2 meses, Senhor, que cheguei a essa cidade, não para vê-la e folgar nela, senão em busca da glória de Deus e do bem das almas, e para prestar à sua majestade, letra maiúscula, nesta tão ilustre cidade, o serviço que noutras lhe prestei, fundando um mosteiro de freiras descalças, sob a observância da regra primitiva da Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo. E para isso trago comigo as irmãs. Seria bem um ato digno da sabedoria, virtude e dignidade de Vossa Senhoria, favorecer algumas pobres mulheres em coisa tão santa e animá-las a prosseguir na sua iniciativa, visto que Deus o quer. Pelo que vejo, não é assim, pois até hoje nem a importância das pessoas que vos pediram a licença, nem a tão evidente justiça da nossa causa, bastaram para obter o favor de Vossa Senhoria. É na verdade penoso ver que algumas pobres mulheres que apenas desejam viver em grande rigor e perfeição num claustro, pelo amor de Deus, não tenham ninguém que queira ajudá-las,
enquanto aqueles que nenhuma dessas mortificações suporta, antes vivem luxuosamente, segundo o seu bel prazer, tentam ainda atrapalhar o serviço de Deus. Temos, é certo, casas onde viver, e se voltássemos para elas, pouco arriscaríamos, pois nada temos nesse mundo. Contudo, digne-se Vossa Senhoria notar o que se perderia nessa cidade e como seria grande a vossa responsabilidade. Se isso deixar de ser feito por culpa vossa, considerai como vos podereis desculpar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, por cujo amor e vontade viemos, pois não posso compreender como pode Vossa Senhoria estorvar coisa tão do agrado do Senhor, sendo por ele encarregado de ajudar com os vossos poderes em tudo que seja para seu serviço. Fecha aspas aqui a descrição do padre Ribeira a respeito desse encontro, né, que a Madre Teresa teve com esse indivíduo que era chefe lá do conselho, né, Dom Gomes Telo Giron. Muito educada, né, Madre Teresa, mas duríssima, né? Duríssima. Certo? A madre aqui, ela tá dando um puxão de orelha terrível aqui, né? Nesse homem, nesse cavaleiro muito grave, né? O presidente do Conselho Diocesano ficou tão impressionado por essas e outras palavras que deu a sua licença, sob condição, porém, de que o convento não tivesse dote nem patrono. Talvez o orgulho de classe, que era uma das faltas da sociedade de Toledo, desempenhasse aí a sua parte. Era com efeito bem sabido que os Ramírez tensionavam patrocinar a fundação. Sendo de origem obscura, nada representavam aos olhos aristocratas que governavam a cidade. Teresa, no entanto, ficou satisfeita com esta vitória parcial. Aliás, não passou muito tempo sem que se visse desobrigada para com a família Ramírez, pois eles romperam relações com ela, ou ela com eles. Abre aspas. Alonso Álvares e eu não conseguimos chegar a acordo por causa do seu sobrinho Diego, perante quem ele cedeu demasiado. Por fim, rompemos por completo. Fecha aspas. Quanto a encontrar uma casa, não era coisa que lhe desse muitos cuidados. Tinha tanta confiança, apesar do fracasso de Dona Luísa e de outros, que adquiriu imediatamente 2 quadros em tela para o altar, um tanto imperfeitos, mas muito devotos, que ainda hoje se venderam no convento de Toledo. Depois comprou 2 enxergões e um cobertor. Esta era toda a sua mobília. Faltava agora apenas encontrar o convento. Aqui a nossa madre, né, ela age como todo santo fundador, né? Ela não quer nem saber a respeito do dinheiro, né? Ela vai, enfim, comprando, né? Como aconteceu com São João Bosco também, que comprou o lote lá para fazer a primeira igreja sem dinheiro nenhum, enfim, né? Teresa não duvidava de que Deus de tal se encarregaria quando julgasse oportuno. Costumava ela ir a várias igrejas onde orava durante horas seguidas. Certo dia foi ouvir missa à igreja de São Clemente, na companhia de, abre aspas, uma das mais importantes damas da cidade, fecha aspas. Aproximaram-se ambas do altar para receber a Sagrada Comunhão, e quando a madre regressava ao seu lugar, uma pobre mulher aproximou-se dela aos gritos e começou a bater-lhe na cabeça com um sapato velho. O caso é que tinha perdido o outro sapato e suspeitou que a madre lhe roubara, por ser ela a mais pobremente vestida entre as que a rodeavam. Teresa sorriu-lhe afetuosamente. Que haveria melhor do que sofrer pancadas e insultos por amor de Jesus Cristo? Abre aspas. Deus recompense essa boa mulher, escreveu mais tarde. Mas bastante me fez doer a cabeça. Fecha aspas. Tinha-se quase esquecido já o incidente de um moço estudante chamado Andrada, que a si mesmo se lhe apresentara
numa manhã de maio, quando ela se dirigia para a missa, pouco antes de sua entrevista com o governador. Muito precipitado e mal vestido, era um dos numerosos estudantes pobres que, em Espanha, vagueavam de universidade em universidade, e Teresa deve ter se assustado bastante quando o jovem se lhe dirigiu, perguntando-lhe se ela era a Madre Teresa de Jesus. Explicou que vinha falar-lhe por indicação do padre Francisco Frei Martim da Cruz, que o ouvira em confissão precisamente antes de sair de Toledo, e que talvez por ele discernir a simplicidade das grandes almas, lhe contara as dificuldades por que passava a madre e o fizera prometer que a auxiliaria. Não sabia como, disse, contudo, ali estava ao seu dispor. Olha que situação, que caso, né? A madre achou graça na ideia peregrina de que aquele desastrado e mal vestido mensageiro pudesse conseguir aquilo em que haviam fracassado todos os seus poderosos e influentes amigos. As companheiras riram de bom gosto. Não é tão comum uma pessoa tão escassamente vestida ser vista falando com freiras carmelitas descalças, tão sem cerimônia, tão diretamente. Sossegai, respondeu a madre. Que mal podem pensar de nós que não parecemos senão peregrinos? Agradeceu amavelmente a Andrada, tomou nota da sua residência e disse-lhe que, se houvesse alguma coisa em que ele pudesse ser útil, o mandaria chamar. Não parecia, contudo, provável que alguma vez o fizesse. Alguns dias depois, vendo que nada conseguia, lembrou-se daquele pobre estudante. Afinal de contas, ele viera da parte de um virtuoso sacerdote. E havia algo de misterioso no modo como a tinha procurado na igreja, tão sem cerimônia, tão diretamente. Não é o modo de Deus fazer as coisas? E comunicou às companheiras que ia mandá-lo chamar. Todas desataram a rir e pediram-lhe que não levasse adiante tão extravagante ideia, pois Andrada não seria provavelmente capaz de guardar segredo e colocaria tudo a perder. Teresa, no entanto, mostrou-se inabalável. Mandou chamar o estudante e disse-lhe que precisava de uma casa, mas queria alugá-la sem que ninguém o soubesse. Ele prometeu que veria o que poderia fazer. Poucos dias depois, assistia ela à missa na igreja dos jesuítas, quando Andrada se lhe dirigiu discretamente e lhe mostrou um molho de chaves que disse pertencerem a uma casa que tinha encontrado muito próximo dali, numa rua pequena, provavelmente a atual calle de San Juan de Dios. A madre e as suas incrédulas companheiras foram com ele ver do que se tratava. E deram com uma casa muito própria para um convento. Teresa concordou em aceitá-la, prometendo pagar a renda com algum dinheiro que esperava receber de Alonso de Ávila, mas que, afinal, teve que pedir emprestado à esposa do mordomo de Dona Luísa. Muitas vezes, ao considerar esta fundação, escreveu, aqui palavras de Santa Teresa, né? Fico maravilhada dos caminhos de Deus. Havia quase 3 meses, ou mais de 2, pelo menos, não me recordo bem, que andavam às voltas tantas pessoas abastadas procurando a casa, e como se nenhuma houvesse em Toledo, nunca puderam achar. Surge esse rapaz, que longe de ser rico, era bem pobre, e por permissão do Senhor, logo o encontrou. Como a casa nos satisfez, dei logo os passos necessários para tomar posse, deixando as obras para depois, com receio de que sobreviesse algum empecilho. Bem depressa veio o dito Andrade avisar-me de que naquele dia ela ficara vaga e, portanto, podíamos mudar a nossa bagagem. Respondi-lhe que pouco havia a transportar, pois só possuíamos 2 enxergões e um cobertor. Essa resposta provavelmente espantou-o e não agradou às minhas companheiras, que se admiraram de como eu tinha falado assim, pois ele
vendo-nos tão pobres, nunca mais nos havia de querer ajudar. Não pensei em tal, e ele também não ligou importância, pois o mesmo Senhor que lhe infundia aquela boa vontade, lhe conservou até completar a obra. Efetivamente, para acomodar a casa e trazer oficiais, trabalhou com interesse que em nada me parecia inferior ao nosso. Pedimos emprestado o necessário para a celebração da missa. Fizemos a capela numa sala, uma campainha das que se tocam durante a elevação, pois não tínhamos outra. Com bastante medo de minha parte, passamos toda a noite em preparativos. Não houve remédio senão fazer a capela numa sala para a qual se entrara por uma casinha contígua, ocupada ainda por umas mulheres, mas que também nos fora alugada pelo proprietário. Era perto do amanhecer, já estava tudo pronto, e ainda não tínhamos ousado avisar as mulheres, pelo receio de que divulgassem o nosso projeto. Começamos a abrir a porta, que era de pau a pique, e dava para um pátiozinho bem pequeno. Ao ouvir o estrondo, levantaram-se as baforidas, que ainda estavam na cama, e tive bastante que fazer para as amansar. Mas já era chegada a hora e logo se celebrou a missa. Ficaram muito zangadas, contudo, não nos fizeram mal, e por fim, vendo que se tratava de mosteiro, o Senhor as abrandou. Fecha aspas para Santa Teresa. Eu vou terminar aqui a leitura depois dessa descrição de Santa Teresa na página 415. Né? Veja que coisa, né? Impressionante esse trecho que eu li, né? Primeiro, da participação, ou melhor, da visão de Santa Teresa, né, sobre a Filipe II, né? Ela cumpriu, né, um mandado que Nosso Senhor deu a ela de avisar a Filipe II, né, da situação periclitante de sua alma, né? E depois ela teve que ir a Madrid para avisar a Filipe II através da sua filha, né? Essa mensagem de Nosso Senhor, né? Isso é muito. Essa história me lembrou, né? A história das revelações de Santa Margarida Maria Alacoque, né? A Luís XIV, né? Essas revelações foram entregues também pela Madre Superiora de Santa Margarida, a filha de Luís XIV, né? Então, porque o acesso ao monarca normalmente é mais difícil, né? Então, aqui também Santa Teresa entrega essa revelação a Filipe II através da filha, né? Esses dois eventos que eu lembrei aqui estão separados mais ou menos de 100 e poucos anos, né? Porque no final do século posterior é que acontece a revelação a Santa Margarida, né? Então, mas veja, ela cumpre esse papel, né, com tanta naturalidade que ela simplesmente então, cumpriu, acabou, vamos embora, vai de Madrid então para Toledo para fundar o seu mosteiro lá em Toledo, né? Chega a Toledo, o arcebispo primaz do reino de Castela está preso pela Inquisição. Olha, né, que coisa doida, né? A Inquisição, para vocês terem uma ideia, né, do que era a Inquisição, né? Ela prendeu o primaz do reino de Castela por heresia, tá certo? Ele ficou preso, né?
E simplesmente foi assim. Ela chegou na cidade, não tinha o arcebispo, ela não tinha como conversar com o arcebispo, então tinha esse cavaleiro muito grave, ela foi conversar com ele e, enfim, resolveu a situação depois dos 2 meses. Ela não tinha casa. Então, ela pediu a muitos nobres senhores da cidade de Toledo para encontrar casa. A casa não foi encontrada. E aí um rapaz chega para ela, pobre, talvez mais pobre que ela, oferecendo ajuda e encontra a casa. Né? Porque ele foi confessar com um padre, e esse padre conhecia a Madre Teresa, mandou ele para a Madre Teresa. Né? Você vê como que se encaixam então as coisas, né? Na vida dos santos. Né? Em causa segunda, né? O Senhor usa das mais improváveis pessoas justamente para deixar claro o quê? Que é ele que está por trás de tudo. Né? Ele que está por trás de tudo. E nesse caso desse rapazinho, o Andrada, né? Conhecemos ele como Andrada. É que faz às vezes é que cumpre, né, o mandato de Nosso Senhor para com as freiras. Né? E ela funda. Né? Nós paramos aqui exatamente na primeira missa do convento. Né? Na próxima encontro nosso, que será na segunda-feira, né? Nós continuamos daqui. Tá certo? E eu agora queria ouvir vocês, se vocês têm alguma observação, algum comentário a respeito. Professor. Diga. Tudo bom? Bom, aí nós tivemos mais um personagem aí que roubou a cena novamente. Esse pobre Andrada aí, dentre tantas nobres pessoas, aparece uma pobre pessoa, né, para poder realizar isso. E hoje de manhã eu estava fazendo uma leitura antes né, da aula aqui. O texto falava justamente exatamente sobre isso, né? Como Deus ele escolhe as pessoas de boa vontade, apenas pessoas de boa vontade, sejam elas ilustradas ou não, ricas ou pobres, mas o que importa é uma pessoa que tenha boa vontade. Por isso tem lá paz na terra aos homens de boa vontade, uma coisa que a gente tem que meditar o tempo todo. Essa paz que Deus oferece, ou seja, para aqueles que não lhe são rebeldes, né? Essa guerra espiritual, a gente tem que se render a Deus, né? E esse pobre moço aí, né, ele conseguiu, ele foi um instrumento que Deus utilizou, né, porque ele viu dentre os nobres e poderosos que poderiam ajudar, faltou boa vontade, né? Essa carta é muito bem redigida, eu estava acompanhando, antes de chegar à metade, pensei assim, a pessoa que tivesse o mínimo de temor a Deus já se teria convencido de ajudar e sem restrições, não só sem restrições, como dar todo o apoio necessário. E ali o auxílio ainda foi cheio de restrições, bem sob condições, né? Sob condições. Isso, olha, eu até deixo, mas aí foi todas as condições que quase que inviabiliza a obra, né? Então, é exatamente isso. E esse autor que eu estava lendo hoje, ele até falou que, por exemplo, Lúcifer era uma pessoa que tinha um conhecimento muito perfeito das coisas, mas faltou boa vontade da parte dele, por isso que ele caiu. A disposição a servir, né? E ele, o ato de vontade que fez ele cair. Exatamente. E que esse padre que escreveu esse livro, ele diz que teme muito quando há muita gente ilustrada, muita gente culta, mas de pouca boa vontade, porque ali tem mais ou menos assim um cheiro de Lúcifer no ar, porque ele essas pessoas não vão colaborar com Deus, né? E antes que a pessoa, é melhor que a pessoa seja ilustrada ali por uma fé mais básica, mas que tenha boa vontade de ajudar, mas boa vontade mesmo, essa boa vontade de pastoral, que é mais vontade das pessoas aparecerem ou fazerem alguma coisa humana, né? Mas tentar discernir aí, que é o importante, né?
procurar ver a ação de Deus por trás de todas as coisas, discernir o que Deus quer que a gente faça e agir adequadamente, né? Que muitas vezes as pessoas falham justamente isso, não estão atentas. Meu caso frequente é isso, não está atento àquilo que Deus nos propõe, né? Discernir daquilo que Ele quer, qual seria a ação adequada e agir de acordo, né? Às vezes eu deixo passar tanta coisa batida, e muitas vezes erro também no discernimento, e a gente também tem que acertar na ação também, que muitas vezes a ação não é na dose certa, não é no jeito certo, não é no tempo certo, não é na hora, não é com as pessoas certas, né? Então, para mim, o Andrada aí roubou a cena. Palmas para ele, uma salva de vaias aí para essa nobreza pomposa que nada fez para ajudar. Pelo cavaleiro muito grave. Pois é, né? E muito grave, né? E até desse próprio livro que eu estava lendo, ele pedia que as pessoas servissem a Deus com alegria e boa vontade, serenidade e boa vontade, né? Vamos ter que colocar um pouco de a gravidade dele podia ser temperada com um pouco de boa vontade, né? E para o senhor ver, outra coisa que eu estava pensando enquanto o senhor leu sobre o cardeal que foi preso, né? Aí eu fui pensando assim, há crises e crises na igreja. Na verdade, a Santa Madre Igreja se vendo cheia de trabalhos com os filhos rebeldes que se corromperam com as más companhias, né? A despeito da educação, da formação, da nutrição que ela mesma deu a eles, né? Mas é isso. É só isso para minha parte, obrigado. Esse cardeal, eu vou comentar um pouco sobre ele aqui, mas olha, o Andrada, para mim, também é aquele negócio, né? Roubou a cena aqui. Por quê? Veja quem ele era, né? Ele era um estudante universitário que ficava perambulando de universidade em universidade, né? Então aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o estudante universitário medieval, nós não estamos mais no medievo aqui, mas estamos muito próximo do medievo, né? As coisas não mudam assim de uma hora para outra. Então o estudante medieval da universidade, ele ficava de fato perambulando, né? Porque é o seguinte, o ensino superior medieval, ele não era... Ele era procurado, porque é o seguinte, hoje você procura o ensino superior para subir socialmente, né? Ou pelo menos tentar subir socialmente, né? Na Idade Média não era assim, né? Só procurava ensino superior quem quisesse aprender, e só aprender, né? Claro que você poderia ter uma profissão a partir daí, mas não era certo e nem era o objetivo das pessoas. As pessoas procuravam ensino para se instruir, né? E essa malta de estudantes passeando pela Europa foi sempre uma tradição das universidades, né? A Espanha era um centro universitário nessa época, né? A Itália era outro, né? Então era esse o cara era esse, um estudante, né? Universitário, perambulando, né? Isso já dá um sabor muito especial a essa figura, né? E segundo, ele estava cumprindo um papel ali do qual ele não esperava absolutamente nada. Ele estava cumprindo ele estava sendo obediente a um padre confessor, né? Ele estava... Provavelmente também sumiu da vida de Santa Teresa do jeito que apareceu, né? Um grande caráter esse, né? Então, esse Andrada, ele traz um sabor todo medieval para essa história de Santa Teresa, né? Assim, a respeito do arcebispo, esse arcebispo era famosérrimo, inclusive em Roma, né? E ele só não foi, enfim, punido mais gravemente pela Inquisição por um pedido do Papa, tá?
Mas ele era assim, muito famoso na Europa, em todos os cantos da Europa católica, né? Então quando ele foi preso, foi uma onda de choque, né? Na Europa. E, e quando apareceram realmente os fatos relativos a esse arcebispo, as pessoas ficaram escandalizadas, né? Certo? Então, aqui a gente vê é a biografia de Santa Teresa, mas a gente vê vislumbres, né? Do que acontecia, né? A história do Filipe II, das rebeliões nos Países Baixos, né? Enfim, uma espécie de articulação entre protestantes e mouros, né? Protestantes e muçulmanos, né? Também nós vemos aqui, né? Porque o inimigo de meu inimigo é meu amigo, né? Também aqui, né? Depois a gente viu no século de Santa Teresa, século XVI, a gente presenciou muitas dessas facilitações para o Islã por parte de Lutero e sua influência nos príncipes alemães, porque ele dizia que preferia o Islã dominar na Europa do que o Papa, não é? Isso é palavras dele mesmo. Mas então é todo um sabor medieval, né? Um sabor que a gente só pode, enfim, obter dessas obras, né? Que nos lembra essas figuras, né? Esses personagens, né? Tão típicos, né? E aqui envolvidos, né? Com Santa Teresa. Mas eu queria ouvir mais observações aí, se houver. Professor, me chama muita atenção, né? Chama a atenção, usando uma frase do texto que o senhor está lendo no sábado para a gente, a receptividade de Santa Teresa à graça. Né? Ela desconfia, né, em relação a esse Andrada, ela desconfia de algo diferente, né, estranho naquela situação. Misterioso. Ela desconfia de algo que porque aparentemente aquilo ali era tão impossível, né? Tão impossível vir algo daquela fonte, né? Tão improvável aquilo ali. Mas ela, como sempre, ela desconfia de si e se abre à graça, né? E principalmente à graça da fé. Então, essa é uma lição pra gente, né? Nossa Senhora. Nós buscarmos nos abrir mais, sermos mais receptivos, né? Dóceis. Isso. Às vezes a gente fica tão arrasado pelas frustrações que a gente é incapaz de ver algo além. Né? Uma ajudinha de Deus, né? Isso. Não, Santa Teresa era de uma docilidade impressionante às influências de Deus, né? Realmente, você imagina se esse caso não passa com a gente, que Deus manda uma figura assim para nos ajudar, se nós não íamos desprezar essa figura terrivelmente, né? É uma coisa imediata, né? E você pode pôr proporções nisso, né? Se uma pessoa propõe te ajudar, mas que não seja do mesmo nível social, ou do mesmo nível intelectual, ou enfim, hoje em dia se chegam pessoas assim tentando te ajudar num problema que você está tentando resolver, claro que você não vai nem aceitar ou conversar com ela, quanto mais aceitar algum tipo de ajuda, né? É impressionante, docilidade mesmo, né? Mas eu acho que a Cristina queria falar alguma coisa aí, porque ela... Professor, o que me ocorreu nessa leitura, que eu pensei assim,
sobre Santa Teresa e Filipe, o rei, né? Uhum. Como que na história até do Antigo Testamento, Deus agia diretamente junto aos governantes, né? E agora desapareceu isso, né, professor? Na verdade, ele, por um tempo muito grande, ele agiu em primeira, em causa primeira, né? Depois que os judeus começaram a pedir reis, é que ele mandou os reis, né? Mas ele agia em causa primeira mesmo, né? E quantos casos, né? Eu acho que até o medievo. Não, eu acho que até Fátima, né, professor? Ah, não, Fátima não teve, foi a Rússia. Estou fazendo confusão aqui. É. Mas você quer dizer o quê? Eu quero dizer que não existe mais essa fala de Deus assim, direta para um governante, assim. Parece que ele desistiu, né? Eu acho. Porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, Santa Teresa vai até o rei para dar um recado, como Santa Margarida Maria Lacoque, Isso. não é? Isso. Porque eram reis, né? Era monarquia, né? Hoje você vai dar um recado para quem? Imagina se Deus quisesse dar um recado. Ele podia escrever. Vamos lá. Ele podia escolher Macron. Ele podia escolher Zelensky. Ele podia escolher aquele filho do Fidel Castro que governa o Canadá, o Trudeau. Ele podia quem que ele podia escolher? Para dar recado. Hein? O nosso líder aqui, Máximo. Será? Então, o Milei, na Argentina, se ele ganhar. Né? Quem? Vai dar que recado? Né? Putin? O lá da China? Não tem mais isso. Não existe. Deus não vai. Por quê? Porque acabou. E nem freiras que possam intermediar alguma coisa. Aquela. Eu lembro da irmã do Dom Evaristo Arnes, né? Dom Evaristo. Aquela que a igreja caiu na cabeça dela, né? Pode ser a Madre Teresa também, né? De Calcutá. Madre Teresa. O senhor sabe que ontem, ontem não, na última leitura, eu ia citar a Madre Teresa, mas eu falei, não vou não, porque não ia citar, não. Eu estava falando dessa situação em que você pensa aí eu estou mudando a conversa. Pensa nas suas dores projetadas numa situação que nada tem. Isso é a sugestão do mundo moderno, né? Que inventa os nossos sofrimentos, já que nós temos tanto conforto, a gente tem que sofrer de outro jeito, né? Com essas políticas e tal. Com ofensas, né? Com palavrinhas, com memes, a gente sofre com isso hoje. E sofre olhando o outro e achando que a vida do outro... Por inveja, sofre por inveja. E aquele caso também que eu falei, né, do carroceiro, eu lembrei contando aquele caso, eu lembrei de uma pessoa que estava muito sofrida, estava passando por um problema assim, sério mesmo, mas ela conversando comigo, falando do sofrimento do mundo aí. Não sei se ela está falando de cachorro abandonado na rua, ou gente pobre, não sei o quê, mas ela mesma passando por um sofrimento, e ela sofrendo porque ela queria ajudar, ela queria fazer alguma coisa. Eu lembrei do Frei Cláudio Van Balen, que eu ouvia muitas homilias dele, e certa vez ele falou assim, que se você sofre demais com o sofrimento do outro para ajudar, você deve procurar um psicólogo. Não tá vendo? Freud. Mas ele falou no seguinte aspecto, que quando você se dispõe a curar a ferida do outro, você tem que estar num estado de espírito que você não se espanta com a ferida, porque senão você não limpa. E eu lembro que eu comentei com essa pessoa assim, você acha que Madre Teresa andava na rua se desmanchando por causa da pobreza? Ela ia lá e ajudava. Claro. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não sou devoto dessa santa, já li a biografia dela,
Ela foi uma mulher que... Você está falando da Calcutá, né? De Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, outra Teresa, Calcutá. Ela se negava a converter as pessoas. Sim. E o que a gente fica pensando assim, curou muitas feridas, mas é as almas das pessoas, né? Porque todos os santos católicos foram santos que converteram, que agiram pela salvação das almas. Ela estimulava os rituais islâmicos para a morte de um muçulmano e ela nunca converteu ninguém. Uma santa comunista, né? Enfim, sei. É. Santa moderna. Mas eu não sei se eu estou conseguindo assim, me explicar no sentido de que existem... a gente às vezes percebe uma atitude numa pessoa que está sofrendo, ela se compadece do outro sem ter uma percepção de que você só pode ajudar as pessoas se você se estruturar. Você tem que ter uma certa integridade psíquica, não é? E isso independe se os seus problemas vão ser resolvidos ou não. É claro. Você os incorpora, você lida com... Você fala, olha, então é assim. Você pode estar sofrendo e ajudar os outros. Simplesmente se você estiver bem estruturado espiritualmente, né? E às vezes a gente observa pessoas que estão assim fora do eixo, né, psíquico, elas estão desnorteadas e o que elas fazem? Absorvem mais, sofrem mais. Eu até, professor, vou dar um exemplo assim, de fase assim da minha vida, por exemplo, quando eu tive meus meninos, que você fica assim tão sensível, né? Às vezes logo que você tem uma criança, nossa, eu não suportava ver, suportava o sofrimento. Assim, alguma criança pobrezinha, e eu ficava, meu Deus do céu, a mãe não está carregando direito. Não, carregando direito é mãe normal, mas assim, será que essa mãe está dando alimentação? Quer dizer, aquilo me causava assim, ai meu Deus, essa criança, às vezes você está numa fila de médico, você olha para outra e fala, ai meu Deus, essa criança está com frio. A criança chora, você fala, será que a mãe alimentou? Quer dizer, você fica numa sensibilidade inútil, né? Mas a mãe fica mesmo. Mas também, aí eu tô fazendo uma analogia, às vezes uma pessoa que está psicamente fraca, e ela ainda absorve mais ainda o que ela vê no entorno dela, e ela fala, o mundo é horrível, todo mundo sofrendo, não sei o quê. Olha aqui, conserta aí, absorve aí sua vida, o que está acontecendo. Você quer fazer algo pelo outro, você tem que estar bem, porque o outro precisa da sua ação. Exatamente. A ação é uma certa abstração. A ação não, a ação é um ato concreto. Você vai lá, ajuda a pessoa, dá um conforto. Mas essa sofreguidão é muito típico assim da desordem emocional. Sentimentalismo, né? É. Sentimentalismo, subjetivismo, sentimentalismo. A Santa Teresa de Calcutá, né, que eu estou falando, desde o começo aqui que eu estou falando, ela foi um exemplo de uma pessoa que eu usei para falar com essa outra. Falar assim, você acha que ela ficava nas ruas da Índia se desmanchando? Correndo para lá e para cá, tá todo mundo sofrendo? Não. Ela tirava uma pessoa da sarjeta e limpava e fazia o que tinha que fazer. É verdade, é isso mesmo. Mas ela não se condoía com a ferida, nem com a dor da ferida do outro, nem nada. Ela fazia o que ela tinha que fazer. Apesar de não ser a minha santa, nem acho que... a madre, melhor chamar ela de Madre Teresa. É madre, né? É madre. E tem esses problemas todos, né, que a gente vê nesses santos mais moderninhos, né? Na verdade, eu acho o seguinte, o mundo hoje só entende, veja, nesses santos modernos aí, que a igreja tem nos apresentado, né?
existe uma coisa na Madre Teresa de Calcutá, uma coisa muito interessante, que é uma mudança no entendimento da igreja e do mundo há muito mais tempo, né? Uma mudança que vai da caridade para a filantropia, né? Então, e essa mudança ela é absolutamente moderna, né? Então, é a mesma coisa que você encontra, por exemplo, no movimento pró-vida. Eu não vou falar contra o movimento pró-vida, mas eu vou só observar o seguinte, que o movimento pró-vida católico, ele incluiria obrigatoriamente a conversão da mãe para que o filho fosse criado dentro da Igreja Católica, né? E esse movimento pró-vida que se nos apresenta no mundo inteiro, não estou falando só no Brasil não, ele quer salvar a vida da criança, mas se preocupa muito pouco com a conversão da mãe e do pai. Então essa criança, essa boa ação vai influir apenas na vida material dessa criança, no corpo da criança, que ela vai ser salva de fato. Mas depois ninguém se preocupa com a vida espiritual dessa criança, que viria da conversão dos pais para a verdadeira igreja. A Madre Teresa, ela é um símbolo disso. Nesse sentido, de santa, entre aspas, eu acho que ela é uma santa representativa desse sentimento do deslocamento do conceito de caridade para o conceito de filantropia, né? A filantropia não envolve Deus, né? No meio. Você pode ser um filantropo ateu, né? E portanto, é a tendência atual, né? Infelizmente, dentro da própria igreja. Mas, enfim. São movimentos ecumenistas, né, professor? Enfim. Dentro da igreja, dentro do espírito desse Concílio Vaticano II mesmo, né? Exatamente. Da nossa parte, né, que Nossa Etate, Gaudium et Spes, todos os documentos refletem isso, né? A dignidade do homem, né? Enfim, a liberdade de consciência, tudo isso que causa essas distorções, né? Mas assim, ninguém na época de Santa Teresa de Jesus podia imaginar ajudar alguém materialmente e não se preocupar principalmente com a conversão desse ser, né? Porque assim, o ajuda material é só para dar tempo de converter, para o cara não morrer e ainda ser convertido e ir para o céu. Então, é isso. Hoje a situação é grave porque os homens, digamos assim, de boa vontade hoje, eles são aqueles que procuram salvar o corpo, mas não a mínima para salvar a alma, né? Então, e na igreja também, né? Então, essa coisa é muito grave, né? Porque é uma mudança de eixo, né? Enfim, tolerância, filantropia, essas palavras, né? Gatilho que hoje nós temos, né? É muito terrível. Mais alguma observação, gente? Comentário? Então, nós estamos aqui na página 415, a qual voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, certo? Nós temos que andar rápido aqui, que nós temos que acabar de ler esse livro esse ano, né? Mas eu acho que vai dar pra gente terminar lá para final de novembro, início de dezembro, né? No início do Advento, né? Nós terminamos isso aqui. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários.
Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.